A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes! Está começando a Universidade 93,7. Seja bem-vindo. Eu sou Fernanda Real. E eu sou Pedro Fagundes. Bom dia! Nessa edição, a gente vai apresentar locais e eventos acessíveis para aproveitar ao longo da semana na capital paulista. Isso mesmo. Para explorar essa grande metrópole, nossa equipe produziu reportagens in loco que oferecem atividades para todos os gostos. Guilherme Bento, por exemplo, encontra no domingo a data certa para aproveitar os parques e áreas verdes que a cidade oferece. Murilo César utiliza da pacata segunda-feira para visitar o Mercadão de São Paulo, ponto de inestimada importância histórica, cultural e econômica para a capital paulista. Lucas Torres Dias destina a terça-feira para um passeio gratuito no Museu de Arte de São Paulo, cartão postal da cidade. Leonardo Vieira vai a um ginásio esportivo na tradicional quarta-feira para acompanhar uma partida profissional de basquete. Pedro Fagundes desce na Estação da Luz, em plena quinta-feira, para aproveitar a entrada gratuita da Pinacoteca. Fernanda Real resolve sextar na Maria Antônia e explorar um pouco do que a Universidade de São Paulo tem a oferecer fora do campus. Já no sábado, Gabriele Koga nos leva ao Museu da Imigração, que preserva a importância dos imigrantes para São Paulo. Então fiquem aí para ter o seu roteiro de dicas culturais do que fazer na cidade de São Paulo, que nunca dorme sem gastar muito. Para comentar este programa, convidamos Lucas Balassi, jornalista e repórter no Estadão, que topou embarcar nessa tour com a gente. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Pedro. Obrigado, Fernanda. É um prazerzão estar aqui com vocês para falar de lazer e cultura em São Paulo, que é sempre maravilhoso, né? O nosso programa começa agora. Este programa está dividido em 2 episódios. Nessa edição, nosso convidado analisa matérias que trazem programações na capital paulista entre o domingo e a quarta-feira. Bom, quando falamos de locais famosos de São Paulo, o Parque do Ibirapuera é um dos mais lembrados, principalmente por ser o mais visitado da América Latina. Mas a capital paulista também guarda outras áreas verdes de lazer. É isso que conta Guilherme Bento. Sua reportagem destaca como uma visita a um parque pode melhorar o seu domingo. Domingo é dia de relaxar. Depois de uma semana agitada, é hora de abaixar a rotação. E antes de começar a nossa sequência de passeios por São Paulo, que tal aproveitar um pouquinho mais do seu dia em tranquilidade e em contato com a natureza? E para quem não quer abrir mão do clima da cidade de São Paulo, o Parque do Povo é a opção perfeita para isso. Se durante a semana ele serve apenas para a prática de esportes, ou para cortar o caminho enquanto se vai para o escritório, ou então para tirar aquele tempinho enquanto está no horário de almoço, aos finais de semana ele pode ser o cenário perfeito para quem quer apenas sentar e aproveitar a paisagem em contato com a natureza no meio da cidade. Cercado pela arquitetura de condomínios de alto padrão e pela arquitetura de prédios corporativos que abrigam grandes bancos, o parque une o clima da cidade de São Paulo sem se separar completamente do ritmo da cidade. Como o parque encontra-se na rota de pouso ou decolagem do aeroporto de Congonhas, é muito comum ter o som de aeronaves aqui por perto. E assim, misturado aos sons dos aviões, das crianças brincando e ao som da Marginal Pinheiros que passa ao longo do parque, nós temos também o som dos passarinhos aqui cantando e que compõem a atmosfera. Ali tem uma querida tocando violão. Vou tentar chegar para falar com ela. E é isso. Licença, desculpa cortar sua onda. Qual que é seu nome e sobrenome? Maila Muchute dos Santos. Quantos anos você tem? 33. Qual é a sua ocupação? Atendente. Sim. E por que você escolhe o parque assim pra tocar? Sim. Porque aqui é um lugar de paz, tranquilidade, né? Sim. É um lugar onde eu me encontro, na verdade. Sim. Em meio ao silêncio, onde eu encontro uma vibe, uma paz, tranquilidade. E aqui eu encontrei um lugar perfeito, fora da minha casa. Eu gosto de estar dentro da minha casa. Sim. E aqui, assim, vamos lá levar esse violão naquele parque. Esse clima assim de um parque em meio à cidade te atrai um pouco? É diferente, né? Sim. Porque geralmente é num lugar isolado, a gente tem mato, tem muito trânsito, mas aqui é diferente.
e mais gente decidiu dar a própria opinião sobre o parque. Eu gosto muito do Parque do Povo, porque é um parque muito bem cuidado, a segurança é muito atenciosa às pessoas aqui, e ela sempre, ninguém é muito invasivo, todo mundo respeita o seu cantinho e preserva o lugar. Eu gosto de vir nesse parque porque ele é bem organizado. Mas eu gosto de vir nesse parque porque ele é muito organizado, ele tá bem cuidado, a segurança dele é boa, ele é bem grande e é por isso. Esse espaço tem uma construção muito interessante. As árvores se concentram majoritariamente nos limites do parque com a cidade. Ao seu centro se concentram as áreas de campo. Então, parece que a gente está completamente cercado, a gente não consegue ver a rua, a gente não consegue ver lá fora. O parque foi implantado pela Secretaria de Subprefeituras e está aberto desde 2008. O Parque do Povo, Mário Pimenta Camargo, carrega o nome de um advogado e banqueiro do século passado, que foi um dos maiores colecionadores de artes e antiguidades. O acesso pode ser feito pela Estação Cidade Jardim da linha Esmeralda da Via Mobilidade ou pelas outras linhas de ônibus que aqui passam por perto. E assim, com o seu grande campo verde, a marginal ao lado e as árvores que imitam um bosque, o parque cria essa ilusão de paz no meio do caos. Eu sou o Guilherme Bento, repórter da matéria sobre o Parque do Povo, e agora eu vou assumir aqui um pouquinho o lugar de quem está sentado na cadeira e sendo entrevistado sobre como é visitar aquele lugar. Então, o que eu posso falar que eu senti assim, quando eu estava visitando aquele lugar é aquela atmosfera assim, extremamente paradoxal que permeia aquele ambiente, porque é incrível o tanto que você consegue sentir uma paz, sentir uma tranquilidade, sentir que o ritmo desacelera, mesmo sabendo que a 50 a 100 metros de você está uma saída para uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Ali naquela parte do Parque do Povo, nós temos todos os lados do parque praticamente cercados assim, por ruas movimentadas. A Avenida Cidade Jardim é uma das que passam pelo traçado do parque, a Marginal Pinheiros, a Avenida JK, mais para cima nós temos a Faria Lima que fica bem próximo, então assim, são fluxos intensos que criam aquela atmosfera de caos dentro da cidade, dentro do próprio parque até, de certa maneira, porque a gente não deixa de escutar o som dos carros, só que é uma área verde assim, tão bem construída que dentro dela você consegue acessar essa vibe um pouquinho mais calma, serena e realmente tirar um tempinho assim para você descansar. Talvez uma das minhas predileções sobre esse parque seja o fato dele conseguir criar tudo isso sem você precisar de se afastar ou se deslocar de uma maneira cansativa e extenuante dentro da cidade de São Paulo. É um pedacinho de calma assim que você não tem que fazer tanto esforço para chegar. Isso eu achei bem maneiro, foi bem legal assim ir lá, visitar, conversar com a galera e ver também qual era o ponto deles. Lucas, o Bento foi visitar o Parque do Povo. Conta pra gente como que é essa cultura de se desligar um pouco da rotina da cidade, cercada por trânsito, prédios e asfaltos, para passearem no parque. É uma coisa muito importante, né? A gente tem... O legal do Parque do Povo é a localização dele. Ele fica perto da JK, fica perto de grandes shoppings ali da região. Tem o Iguatemi, tem o Eldorado, o JK Iguatemi, tem o túnel Max Pfeffer, muitos prédios comerciais. E ali no meio daquele caos de São Paulo, né, da que a gente está acostumado, da cidade de pedra, de asfalto, cimento, a gente tem uma área de parque que é acessível, tem várias entradas diferentes, então o pessoal que está vindo de vários lugares ali da região consegue acessar com facilidade. Esses parques, eles são importantes porque parece que às vezes a gente, como vocês falaram, né, só tem o Parque Ibirapuera, né, como referência e tal, mas a gente tem vários parques nos bairros que são importantes. Então você tem o Parque Serete na Zona Leste, que é muito importante para quem pratica atividade física naquela região ou procura um espaço de lazer. Você tem o Parque Burle Marx, aí na Zona Sul, e é até interessante, fui lá no Burle Marx no domingo para um aniversário, estava rolando um festival de jazz gratuito lá, bem grande. Então, assim, você tem opções de lazer e cultura nesses espaços que estão para além do Parque Ibirapuera, que é a escolha óbvia, né? Digamos assim. Perfeito. Concordo plenamente, eu moro lá perto, então às vezes eu me dou uma passada e é um refresco para esse cotidiano maluco de tráfego, de trânsito, é horrível. Mas enfim, vamos seguir agora partindo rumo à região central, onde está o Mercadão Municipal. Fundado no dia 25 de janeiro de 1933, durante o aniversário da cidade de São Paulo, o local virou um centro gastronômico e uma importante atração turística. Sem dúvida, Pedro. Com essa ideia na cabeça, Murilo César Alves esteve no local e revela detalhes desse rolê que contou até com um bate-papo internacional. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. O começo da semana pode ser sem graça e tedioso. Afinal, deixa essa tranquilidade do fim de semana para o agito do dia a dia. Isso não significa que não existam alternativas para aproveitar a segunda-feira.
Em São Paulo, a dica é transformar uma tarefa cotidiana em uma maneira de aprender ainda mais sobre a história e cultura da cidade e comer bem nesse processo. Visita obrigatória para turistas de todo o Brasil e de outros países, o Mercado Municipal Paulistano, o Mercadão, é um dos mais tradicionais pontos gourmet da cidade. São mais de 200 lojas e restaurantes, as frutas são as mais procuradas e muitos clientes reclamam dos preços elevados. Já os donos defendem que não há um sabor desse em nenhum outro lugar do Brasil. Queijos, carnes e peixes também enchem os corredores do armazém, localizado próximo ao Rio Tamanduateí. E como dito, o Mercadão atrai turistas e visitantes do mundo todo. É o caso do Rô e da Gabriela, que vieram com um grupo de amigos da Colômbia para o Brasil e passaram pelo Mercadão para conhecer as atrações daqui, as comidas típicas, o que mais o mercado tem para oferecer. Nós estamos aqui há semana e meia, acho. Os preços são maiores da Colômbia. Em tudo, a fruta, a comida, os presentes também, mas tudo legal, muy bonitinho todo. Creo que la verdad se parecen mucho. Los mercados en Colombia son más o menos similares. Hay una parte como de comida típica que uno puede encontrar en Colombia. Hay partes de frutas. Não dá para esquecer também do clássico lanche de mortadela daqui. O Bar do Mané, como é chamado desde a década de 70, iniciou essa tradição. Ele vende o sanduíche mais famoso de São Paulo e reza a lenda que ele foi criado a partir de uma brincadeira entre funcionários, mas ganhou fama em todo o Brasil desde então. É recheado de mortadela e muitos lugares copiam a receita. O Mercadão é turístico não só pelos alimentos, mas pela história e estilo arquitetônico que carrega consigo. Idealizado em 25 pelo engenheiro Felisberto Ranzini, responsável também pelas obras do Teatro Municipal e da Pinacoteca, iniciaram-se as obras em 28, mas só foram concluídas em 33. É uma das construções que, no início do século XX, visava expandir e valorizar o centro da cidade de São Paulo. Inspirado no Mercado Central de Berlim, conta com 72 vitrais góticos que encantam a beleza do local e são semelhantes àqueles da Catedral da Sé. No entanto, a primeira função do Mercadão passa longe da atual. Durante a Revolução Constitucionalista de 32, serviu de armazém de pólvora e munições. Isso aconteceu antes mesmo de sua inauguração, que ocorreria no ano seguinte. Hoje, 9 décadas depois, o Mercado Municipal Paulistano conta com mais de 12.500 metros quadrados e recebe 50 mil pessoas semanalmente. Ele funciona de segunda a sábado, das 6 da manhã às 6 da tarde, e aos domingos e feriados, das 6 às 16. No atacado, funciona também de segunda a sábado, das 10 da noite às 6 da manhã. Murilo César Alves, para a Rádio USP. Então, pessoal, conhecer o centro de São Paulo é sempre uma experiência muito gratificante. Conhecer o mercado de São Paulo, que recebe milhares de turistas todos os anos e, como a gente contou na reportagem, recebe turistas de outros países do mundo, é ainda mais recompensador. A gente não conseguiu falar com os comerciantes porque muitos não querem perder o tempo para atender jornalistas, atender pessoal da imprensa, e estão a trabalho, o que é muito compreensível. Mas você analisar as estruturas, analisar os vitrais que compõem a arquitetura do local, é também uma viagem no tempo e é uma experiência muito recompensadora pro interlocutor, para quem está acompanhando presencialmente essa viagem pela história de São Paulo e, por que não, do Brasil. E já é terça-feira. Saindo do centro histórico, percorremos toda a 9 de julho até desembarcar no coração da metrópole, Avenida Paulista. Lá nos deparamos com as inconfundíveis vigas vermelhas do brutalista MASP, o Museu de Artes de São Paulo. Quem fala um pouco mais sobre a visita é o nosso repórter Lucas Torres Dias. Olá, eu sou Lucas Torres Dias e hoje, uma terça-feira, eu estou aqui aproximando do número 1578 da Avenida Paulista, também conhecido como MASP, Museu de Arte de São Paulo. Dizer que hoje é terça-feira não é um fato relevante, porque é hoje, nesse dia de semana, que um dos maiores museus de arte da América Latina e do mundo abre suas portas gratuitamente. Então vem me acompanhar e vamos entrar no museu. Agora eu já estou dentro do museu e para entrar é um processo muito simples, basta você fazer um cadastro online e apresentar o código na porta. Isso pode ser feito no site www.masp.org.br. Para todos os dias, o preço da inteira é R$60, com exceção de segunda-feira, em que o museu fecha,
para terça-feira, como é o caso de hoje, que é gratuito, e também as primeiras quinta-feiras do mês, que também é gratuito. E se você se programar bem, você consegue economizar na entrada, como é o caso do Pablo, que é médico e visita o museu pela primeira vez. Me avisaram, a gente veio aqui no final de semana e a mulher avisou pra gente, disse que hoje era livre e a gente veio hoje. Então, agora vamos lá para a exposição. Bom, o MASP se divide em 4 andares, que são 2 superiores, que é aquele prédio que a gente vê por fora, e 2 de subsolo. No momento estou descendo a escada, a gente vai começar pelo subsolo, e agora eu vou começar a falar um pouco mais baixo, porque a gente vai participar da exposição. Então, fica aí comigo. Comecei pelo subsolo, que é um espaço amplo, que se divide entre 2 andares que se interligam. Esse espaço do MASP é dedicado a exposições temporárias, que mudam a cada de média 3 meses. E apresenta artistas variados de todos os lugares do mundo, como é o caso aqui, por exemplo, do Peru e até da Nova Zelândia. E aqui a gente tem exposições de audiovisual, de tela e de escultura. E agora vamos subir para o primeiro andar. O primeiro andar do MASP, que é onde eu estou agora, também é uma exposição temporária, sempre. E é um espaço que nos últimos anos tem tido a tradição de trazer temas ligados mais ao colonialismo, racismo e a relação do homem com a natureza. Aqui à minha volta são várias pinturas, fotos e colagens sobre esses temas. Você pode ver, por exemplo, obras de arte de povos tradicionais da América do Sul e até o da Oceania, e também muitos brasileiros. Já o segundo e último andar do prédio do MASP é o acervo permanente, que conta com algumas das obras mais conhecidas do museu. O andar é uma sala grande e contínua, onde as obras são expostas uma atrás da outra, como em várias e várias fileiras, seguindo mais ou menos uma ideia de cronologia. Algumas das obras mais conhecidas aqui são de artistas brasileiros como Cândido Portinari e Tarsila do Amaral, e outros grandes nomes da arte internacional, como Van Gogh e Monet. Então agora nossa visita ao MASP chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso incentive a todos a ir mais em museus. Até porque agora a questão de dinheiro não é mais problema, né? Olá, ouvintes da Rádio USP. Espero que todos estejam bem. E eu venho aqui, menos como repórter, mais como convidado agora, para comentar essa matéria que eu fiz, né? Uma curiosidade que eu acho muito legal de falar é que o MASP, que é todo esse museu, né, que todo mundo conhece, né, cartão postal de São Paulo, famoso no Brasil, no mundo inteiro, o MASP está prestes a ganhar um prédio inteiro, né, para fazer parte desse conjunto. Na verdade, o prédio havia se comprado lá em 2005, mas depois de um vai e vem na justiça, agora que eles estão bem encaminhados para incorporar toda essa parte no museu mesmo, né? Ele fica logo lá do lado da galeria, né, daquele prédio famoso que a gente conhece, atravessando a rua Professor Otávio Mendes. Então, né, se você fica de frente para o museu, seria o prédio logo à direita. Daí a intenção é que ele seja inaugurado em 2024, interligariam por baixo, pelo subsolo, passando por baixo da rua, e que somente 66% a área de exposição. Até porque hoje o acervo permanente é muito restrito, como eu mencionei, é só um andar permanente, que usa muito pouco de tudo que o MASP tem. Eu acho que é pouco mais de 1% das obras. Algumas sempre estão lá, né? Você não vai tirar Van Gogh, Monet e outros da exposição, mas outros ficam mudando, porque é muita concorrência para pouco espaço. Inclusive a minha preferida, que é a Desolada, que é de Pedro Weingärtner, se não me engano, que é brasileiro, filho de imigrante alemão, não estava em exposição quando eu fui lá na terça, estava guardado nesse rodízio, né? E então, com a expansão, o MASP vai poder realmente usar todo o seu potencial. E a ideia é realmente fazer de um museu que já é referência para algo, né, de verdade grandioso. Então, estou particularmente bem ansioso para ver como é que vai ficar. Lucas, segunda Mercadão, terça MASP. Você acha que essa é uma boa agenda para começar a semana? É uma boa agenda, sim. É lógico que a gente não pode falar de Mercadão sem citar as polêmicas do Mercadão, né? Então tem o tal do golpe da fruta, que eles vão lá, botam... Não, eu falo eles, mas assim, a gente tem que também saber que é uma parte dos vendedores, não são todos os vendedores. O Mercadão é formado por muita gente honesta que trabalha ali, não está ali à toa há tantos anos, né? E é importante que isso seja dito, porque também tem essa imagem do Mercadão, que nós paulistanos tem, que é tudo uma cilada e tal, que é coisa só para turista. Mas não, tem muita coisa muito boa lá para ser provada. Mas você tem que ir com cuidado. Então, é o negócio do golpe da fruta lá. Eles vão colocar o açúcar na fruta, ou vão te oferecer uma fruta para você provar quando você vê a fruta é caríssima, e talvez muito mais cara que você compraria em outros lugares. Essas coisas vão acontecer.
né? Então, assim, tem que ter esse cuidado e não acho que é um passeio só para turista, não. Todo mundo tem que visitar o Mercadão, sim. A gente tem que ocupar o centro cada vez mais e ir no Mercadão é uma forma de ocupar o centro, mas a gente tem que ser malandro também, né? A gente tem que ir esperto, como eles também vão querer... Eles não, de novo, parte deles vão querer ir espertos para cima da gente. E o MASP, poxa, falar de MASP sempre brilha o olho, né? Porque é uma joia que São Paulo tem. Ele tem uma aura, assim, toda vez que eu entro lá, eu fico meio abalado. Eu acho que a arquitetura da Linda Bobardi ou os funcionários que realmente têm uma paixão de estar ali, de fazer o MASP acontecer, e a exposição, enfim, tanto a permanente, que eles falam que é sempre atualizada, né, como as exposições temporárias, enfim, sempre tem coisa para ver no MASP. E terça-feira, que é um dia de ver o MASP de graça, então é ainda melhor. Então, acho que são 2 passeios muito bons para começar a semana. Obrigada, Lucas. E falar de São Paulo é falar de um ótimo cenário esportivo que vai muito além dos 3 grandes clubes de futebol da cidade. Então, por que não reservar as noites de quarta-feira para experimentar outras modalidades esportivas? Próxima Avenida Paulista, Leonardo Vieira visita o ginásio de um dos mais tradicionais clubes de São Paulo, o Paulistano. Apaixonado pelo basquete, esporte que cresce cada vez mais no Brasil, repórter acompanha uma partíssima de altíssimo nível. Bola ao ar, valendo! Boa tarde, eu sou o repórter Leonardo Vieira e hoje eu vim acompanhar uma partida da NBB, a principal liga de basquete no Brasil. A competição foi fundada em 2008 e atualmente conta com 17 equipes. A capital paulista abriga 4 clubes da competição: São Paulo, Corinthians, Pinheiros e Paulistano, equipe que escolhemos para acompanhar o duelo contra o Minas. O ginásio está localizado na Rua Colômbia, número 77, a alguns minutos de caminhada da estação Consolação do metrô. O ingresso é adquirido com 2 kg de alimentos não perecíveis na entrada. A Casa do Clube Paulista oferece uma ótima infraestrutura para a prática do esporte da bola laranja, com capacidade para 1.280 espectadores. Eu estou bem em frente a uma das cestas que agora o Minas está atacando e tenho uma ótima visão da quadra inteira, o que facilita muito para acompanhar a partida. As 2 equipes estão com ótimo início de temporada, com o Minas vencendo 7 jogos e o Paulistano vencendo 6 nas primeiras 8 rodadas. Chegamos ao intervalo da partida e estou aqui com o estudante Túlio Gonzaga, que veio para assistir ao espetáculo. O que está achando da partida, Túlio? Está sendo um bom jogo, extremamente disputado agora no segundo quarto, e acho que tem boas chances do time da casa vencer, mas o Minas sai na frente, né? É a sua primeira vez acompanhando uma partida aqui no Clube Paulistano? É sim, a primeira vez, já acompanhei outros jogos de NBB, mas aqui no Paulistano nunca tinha vindo. Você acompanha basquete há muito tempo? Acompanho faz uns bons anos, a NBB mesmo, desde 2021 pra frente. E acho que a NBB está fazendo um bom trabalho, tornando o acesso facilitado às pessoas para acompanhar as partidas e essas políticas para incentivar o esporte no Brasil? Definitivamente, né? Acho que não tendo os ingressos caros, muitas vezes gratuitos ou com doação de alimentos, incentiva o torcedor que nem sempre vê o esporte como o basquete como uma modalidade ali popular, mas que incentiva ele a comparecer nos jogos. É isso, eu agradeço. Muito obrigado pela participação. Chegamos ao final de jogo e o Minas venceu pelo placar de 86-71. A equipe mineira começou bem o jogo e administrou a vantagem, apesar do clube paulistano ter tentado encostar entre o terceiro e o quarto quarto. Porém, Minas voltou a pontuar bem e encerrou o jogo assim. Uma ótima experiência a todos que estavam aqui na arena hoje. Essa visita ao Paulistano foi muito legal para mim. A gente percebe que a cada jogo que passa o nível técnico do basquete nacional cresce. Isso reflete principalmente também nas premiações, né? Essa temporada agora que começou recentemente e que eu fui assistir a partida no ginásio, por exemplo, a Confederação Brasileira anunciou um aumento de 40% na receita, né? Então por aí você já tira que o esporte finalmente sim está crescendo no Brasil. É claro que muito em parte devido à expansão, por exemplo, da NBA, né? Que é a principal liga e aqui tem atraído muita gente, né? Algumas pesquisas já falam que o Brasil é talvez o terceiro mercado para franquia. E eu acho que você ter franquias na cidade de São Paulo é muito importante, porque é o principal centro financeiro do Brasil. Então ter 4 times aqui ajuda muito na expansão e na divulgação do esporte.
e assistir a partida entre o tradicional clube do Paulistano e o Minas, que é uma franquia, que é um clube muito tradicional aqui, foi espetacular para mim. Esporte e cultura, de graça, na maior metrópole do país? Dá jogo, Lucas? Dá muito jogo, sim. A gente tem essa mania de achar que o esporte é o futebol, né? Vamos num jogo de futebol, num grande estádio e tal. A gente tem tanta coisa de esporte bacana acontecendo na cidade o tempo todo. A gente tem, por exemplo, esse caso do Paulistano, acho que é um grande caso de sucesso aí de um clube que tem um time que realmente chama público e que tem que chamar cada vez mais. A gente tem também muitos projetos ligados ao esporte nas periferias que também tem que ser apoiados, né? A gente tem até, essa semana, perto da minha casa, do lado da escola onde eu faço aula de bateria, tem um time todo que está hospedado lá, num hostel que vai jogar a Taça das Favelas. Assim. Então, o esporte está muito vivo em São Paulo e esse esporte precisa de público, né? Porque isso motiva a quem está praticando e motiva quem está assistindo a também praticar, enfim, movimenta a cidade como um todo. Mas pensando assim, você sai do trabalho, 6 da tarde, desce na Estação da Luz, dá tempo de fazer tudo, por exemplo, na Pinacoteca, ou você tem que reservar um espaço, eu vou visitar primeiro a exposição clássica na parte da Luz, depois a contemporânea, qual seria a sua dica, assim, seu guia? Aí vem o choque de realidade, né? Porque muitos desses museus vão fechar no mais tardar ali às 7 horas, às vezes eu não sei se o MASP fecha às 8 de terça, ou um pouquinho mais tarde às 9, porque né, um dia gratuito e tudo mais, mas a gente tem realmente esse desafio de como tornar a cultura acessível durante a semana se as pessoas trabalham o dia inteiro, né? Eu acho que, enfim, não é tão fácil quanto negocie com o seu chefe para sair mais cedo um dia. A gente sabe que a realidade não é tão simples assim, né? É só você pegar uma paralisação do transporte público e ver como essas pessoas têm dificuldade de chegar nos seus trabalhos. Mas eu acho que é possível tentar equilibrar. E num fim de semana, se esses passeios ficam mais para turistas durante a semana, não deixe de visitar no fim de semana também. Encontre um momento, se possível, né? Às vezes um feriado também. Tem sempre uma forma de se acessar a cultura. Às vezes não é tão fácil, mas acho que sempre compensa, sabe? Porque o que ela consegue trazer pra gente, tanto a cultura quanto o lazer, quanto áreas verdes, todos esses passeios que vocês estão citando nesse programa aqui, todos eles valem a pena e valem um pouco de esforço da gente, porque às vezes a gente está tão atarefado e não pensa nesse respiro, né, que um parque vai dar, que um museu vai dar, e isso faz muita diferença. Então, acho que não é fácil fazer isso durante a semana, mas a gente tem que, não sei, né, pelo menos pensar em como tornar isso um pouco mais possível, assim. Perfeito, muito obrigado. Essa foi a primeira parte do nosso roteiro cultural por São Paulo. No próximo programa, trazemos mais dicas para explorar a metrópole. Lucas, muito obrigado pela presença e até o nosso próximo encontro. Obrigado a vocês, estou animado para continuar falando de São Paulo. Você acompanhou a primeira parte deste especial sobre locais e eventos acessíveis para aproveitar ao longo da semana em São Paulo. No próximo episódio, que será transmitido na semana que vem, nosso convidado analisa matérias que trazem programações na capital paulista entre quinta-feira e o sábado. O programa Universidade 93.7 fica por aqui. Nessa edição, você ouviu um guia de reportagem sobre o que fazer na capital paulista em cada dia da semana. As matérias foram produzidas por Guilherme Bento, Murilo César Alves, Lucas Torres Dias, Leonardo Vieira, Pedro Fagundes, Fernanda Real e Gabriele Koga. A locução foi de Pedro Fagundes e Fernanda Real. A produção é de Murilo César Alves. A edição foi feita por Lucas Torres Dias e Fernanda Real. E a coordenação é de Gabriele Koga. A música tema foi de segunda a sexta de Furacão 2000 e João João. O arquivo desse programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. A gente fica por aqui e deseja um bom dia a todos. Até mais. Até a próxima edição. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.